Olá, boa noite. Começa agora mais o Identidade e a gente está aqui sempre com muito carinho, trazendo para você histórias reais de pessoas que passam por dilemas de saúde, de relacionamento e principalmente pessoas que descobriram o grande amor de Deus em meio aos conflitos que a gente passa aqui na Terra. Então pode se acomodar aí no seu sofá, porque hoje a gente tem um assunto muito importante na área da saúde, para a gente conhecer melhor e inclusive poder ajudar outras pessoas. E aí, falando em saúde, nada melhor do que trazer um conteúdo muito prático para você entender como cuidar melhor da sua saúde. Quando eu digo saúde, eu estou falando de saúde física, emocional e espiritual. Olha aqui, ó, tenho comigo a revista Fique Leve, um material feito por pessoas que entendem do assunto. Vão te trazer dicas práticas, como por exemplo, os 8 remédios naturais de Deus. Você conhece? Se ainda não, é melhor pedir logo a sua e fazer uma reestruturação nos hábitos para ter uma vida feliz de verdade. Você pode ligar para a gente no horário comercial para pedir a sua, 0 operadora 12 2127 3121. 0 operadora 12 2127 3121. Ou também, você pode pedir agora mesmo no WhatsApp 12 982440077. 12 982440077. Não paga nada, ganha muito com essas verdades que poderão salvar a sua vida e a saúde, inclusive, da sua família também, tá bom? E quem vem ao Identidade hoje é a Larissa e a Beatriz. Elas são intolerantes ao glúten e se uniram para levar um conteúdo muito especial para pessoas que sofrem com o mesmo problema e precisam de conhecimento e apoio. O trabalho na internet tem trazido muita satisfação para elas e uma superação diária, mostrando que o cuidado com a alimentação leva para uma vida mais leve e plena. Em 30 segundos a gente vai saber mais sobre o Belas Celíacas e aprender mais sobre essa condição que afeta uma pequena parte da população. Eu volto já. Já de volta aqui o Identidade e já tô com as minhas convidadas aí conectadas junto comigo. Oi meninas, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo jóia, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, sim. É um prazer também estar aqui com vocês hoje. São as Belas Celíacas, mas também conhecidas ou antigamente conhecidas como Larissa e Beatriz, né? Isso mesmo. Bom, eu estava conversando com o pessoal de casa antes, né, de chamar vocês aqui, lá no bloco anterior, falando de que realmente, né, vocês se descobriram intolerantes ao glúten e aí resolveram começar um trabalho nas redes sociais, ajudando as pessoas, né, que também têm esse mesmo diagnóstico. 1% da população mundial é celíaca, né, ou seja, tem alergia ao glúten. A produção estava me dizendo aqui que no Brasil, inclusive, esse diagnóstico é um pouco mais complexo. Às vezes a pessoa é celíaca, mas a gente não tem um dado tão preciso do número no Brasil, porque isso é confundido, né, com alguma outra coisa, às vezes uma gastrite, às vezes uma simples azia, e às vezes a pessoa segue a vida com desconforto e continuando a consumir o glúten. Como é que foi para vocês receberem esse diagnóstico? Um dia eu fui na endocrinologista para fazer umas rotinas, exames de rotina e tudo mais. E aí a médica perguntou, você já fez exame para ver se você é celíaca? Aí eu fiquei, não, mas eu nem sinto sintoma, nem acho que eu não sou. Aí ela falou que você já tem outras 2 doenças autoimunes, que eu tenho tireoide de Hashimoto e vitiligo. E ela falou que a doença celíaca poderia acompanhar as outras doenças autoimunes, porque quem tem uma doença autoimune tem mais predisposição para desenvolver outras. E daí eu falei, vou fazer, só porque ela tá pedindo, né? E aí o exame de sangue positivou, e aí precisa fazer uma endoscopia do duodeno, que é bem o início ali do intestino, para confirmar. E aí eu fui no gastro, fiz a endoscopia e dito e feito, eu era celíaca. Eu falei, nossa, não acredito mesmo. E aí eu cheguei em casa, fiquei tipo, vou ver o que tem glúten, né? Porque agora eu vou ter que retirar isso da minha cozinha. Aí tudo tinha glúten. Nossa, tudo. A gente consumia muito glúten.
Era farinha de trigo, era biscoito, era macarrão, castanhas, alguns produtos que poderiam ter traços de glúten. Então, tipo, essas castanhas, por exemplo, produtos a granel, ia ter que tirar tudo da minha casa. E aí eu comecei a ler que tinha que trocar a panela, pote, e eu comecei a ficar desesperada, porque o médico meio que me deu o diagnóstico e falou, você não pode comer glúten e só. Ele não me preparou, entendeu? Pra viver com isso. Então, foi bem complicado, assim, no início. Eu lembro, assim, quando a Larissa descobriu, ela ficou desesperada, ela me ligou chorando, que a gente já era amiga, né? E eu falei, meu Deus, coitada, a vida dela acabou, ela não vai mais poder cozinhar, vai ser horrível. Eu já pensei o pior, mas ai, amiga, vai dar certo, vai dar tudo bem. E aí, quando ela falou assim, olha, eu não tenho sintomas, mas os sintomas são esses aqui. Quando ela falou, eu falei assim, meu Deus, acho que eu tenho esse também. Os sintomas são muito parecidos com o que eu tenho. Aí eu fui e fiz um exame de sangue, mas eu fiz por conta própria, sabe? Eu só fiz. E aí deu super alto, sabe? Aí eu falei, positivo no caso. Só que aí eu não queria meio que aceitar, e eu tava de mudança, eu tava mudando pros Estados Unidos, aí eu mandei mensagem pra uma médica minha, ela falou, acho que não é isso não, acho que você não é celíaca. E era o que eu precisava ouvir, eu só falei, então ótimo, então vou comer tudo que eu quero. E aí eu fiquei 1 ano comendo o que eu queria. E eu só olhando assim, Bia, repete esse exame aí, porque ela reclamava pra mim que ela tava passando muito mal, que ela não tava se sentindo muito bem. E aí o exame dela já tinha dado positivo de sangue, ela só não tinha feito endoscopia. Eu falei, quando eu descobri, o meu exame tinha dado positivo, tipo o seu. E ela ficou lá, ignorando o meu conselho. Eu queria ver, eu queria provar tudo. Aí eu falei, não, eu vou aproveitar que eu tô aqui nos Estados Unidos, eu quero provar tudo. Aí foi isso, por 1 ano. Só que aí, tipo assim, eu tomava remédio todos os dias, porque eu passava muito mal mesmo. Aí um dia a Larissa me ligou, tipo, sério, falou assim, Bia, você tem que fazer o exame, tipo, isso é sério, você pode ter problemas futuros por isso. Aí eu, meu Deus, tá bom, eu vou fazer. Aí eu fui, marquei um médico lá, e aí, dito certo, tipo assim, dito feito, era isso mesmo, eu era celíaca, não tinha nem dúvidas. E aí, a minha recepção pra descobrir a doença celíaca foi melhor, porque a Larissa já tava convivendo com isso há 1 ano, eu já via que ela sabia lidar bem, sabe? Então, foi bem mais fácil pra mim, porque eu tinha ela como apoio. E é isso, a falta de informação sobre essa doença é muito grande. É uma parcela pequena da população, mas 1% da população mundial é muita gente, né? Mas mesmo assim, o assunto não é muito difundido. E eu acho que essa falta de informação, vocês experimentaram na vida de vocês, correram atrás. No caso da Bia foi um pouco mais fácil, né? Porque tinha amiga que já tinha feito essa caminhada. Agora, vocês, no trabalho que vocês desenvolvem pela internet, vocês devem conviver e combater essa falta de informação o tempo todo, né? Inclusive, teve uma mulher que ela comentou em um dos nossos posts assim, estava há mais de 30 anos passando mal, sentindo muito desconforto, fui em milhares de médicos, ninguém sabia o que eu tinha. Não fechava o diagnóstico. Ela falou assim, gente, o vídeo de vocês foi a peça final do meu quebra-cabeça. E depois de 30 anos, ela descobriu que era celíaca pelo nosso Instagram. Nossa! Aí quando a gente leu isso, a gente ficou, nossa, o que a gente tá fazendo aqui, tipo, é realmente muito importante. Porque imagina você viver 30 anos passando mal, tendo desconforto, porque é muito ruim, sabe? E como os sintomas da doença celíaca, eles são sintomas parecidos com outros problemas, os médicos muitas vezes não pedem exame ou não desconfiam da doença celíaca. Então acabam tratando a doença isolada. Por exemplo, a pessoa tem anemia, que é um sintoma muito comum da doença celíaca. Em vez de procurar a causa da anemia, só passa ali a reposição do ferro. Isso aconteceu muito comigo, porque eu tinha anemia desde os 15 anos e o médico só falou, você vai ter que tomar ferro a vida toda, é esse o seu tratamento. Sendo que, tipo, agora que eu tô fazendo a dieta sem glúten, já tá melhorando bastante. Então, assim, não é procurado a causa, sabe, dos sintomas. Só pra explicar por que é a deficiência de ferro um dos sintomas, porque quando a gente come glúten celíaco, o glúten ele desencadeia uma reação meio que inflamatória e autoimune contra as células
as microvilosidades do seu intestino. Aham. E essas microvilosidades, elas são responsáveis pela absorção dos nutrientes. Então, se o celíaco ele fica comendo glúten, come, as microvilosidades vão ficando danificadas e o seu intestino, que ele é meio rugoso, ele vai ficando liso. E aí a comida passa por ali e não absorve os nutrientes. Aí você fica desnutrido, de certa forma. Claro. E agora, vocês falaram sobre o trabalho de vocês, isso é muito importante para algumas pessoas que, inclusive, conseguiram se despertar para esse diagnóstico com a informação que vocês têm. Agora, a vida do celíaco não é muito tranquila também, né? Não dá para comer em todos os lugares, não dá para ir a todos os restaurantes. Hoje em dia tem crescido as opções, mas mesmo assim ainda são muito escassas, né? Então, vocês também mostram possibilidades de um dia a dia mais tranquilo para o celíaco, né? A gente tenta trazer o assunto de uma maneira leve e de uma maneira que veja, assim, que a gente pode ter uma vida com algumas restrições, mas que dá para ter uma vida feliz, uma vida agradável, dá para você ser uma pessoa sociável, sabe? Tem as adaptações que você tem que fazer, mas tem como. Então, isso que a gente tenta mostrar muito para as pessoas, porque tem muita gente que depois de descobrir a doença celíaca, a pessoa se isola, sabe? Então, a gente tenta mostrar que mesmo sendo celíaca, mesmo tendo várias restrições em questão à alimentação, à saída e em restaurantes, a gente tenta mostrar que dá para viver tudo isso de uma maneira leve. Exatamente, porque eu sempre falo que comer é um ato político. Quando a gente, sei lá, vai numa formatura, o que a gente faz para comemorar? A gente sai para comer. Vai no casamento, como é que comemora? Com comida. Aniversário, comida, tudo é comida. Sim. Então, quando você tá com seus amigos e eles querem sair para comer, vamos num rodízio de pizza. E as pessoas já olham pra gente, tipo, mas e elas, sabe? E aí você começa a sentir um peso ali no meio das pessoas, porque você não quer estragar o rolê, né, de certa forma. Então você tem que ter muita força, de certa forma, e entender, aceitar a sua condição. Então, hoje a gente fala que a gente virou uma marmiteira. Porque a gente quer participar do rolê e a gente não quer que eles mudem os planos por nossa causa. Então, a gente já leva a nossa lancheirinha com o nosso lanchinho, ou às vezes já pede a nossa pizza sem glúten antes, leva pro lugar e come com o pessoal, porque a gente entendeu que a gente não pode se isolar, porque é uma doença que a gente vai ter pro resto da vida. Se a gente não tem fuga. Exatamente. Não tem descanso. Eu não posso abrir uma exceção, por exemplo. Então, você tem que aprender a lidar e se virar do jeito que dá, né? Tipo, a gente se chama de marmiteira e vamos levar isso de uma maneira legal e agradável. Pra ser mais fácil, né? Excelente. Deixa eu fazer uma paradinha pro intervalo. Quero saber um pouco mais do conteúdo de vocês no Instagram. Você já tem mais de 12 mil seguidores. Quero entender como é que funciona, como é que vocês criam esse conteúdo para ajudar as pessoas. Então, continua ligado aqui com a gente. O nosso intervalo é super rápido e a gente volta já. De volta aqui o Identidade, a gente está recebendo aqui a Larissa e a Beatriz, elas que criaram uma conta no Instagram, Belas Celíacas, para justamente ajudar as pessoas que são celíacas, ou seja, as pessoas que têm uma intolerância ao glúten. Então, meninas, como é que vocês resolvem criar essa conta no Instagram? Foi depois de quanto tempo aí do diagnóstico das duas? A Larissa tinha descoberto, e aí eu sempre falava para ela, amiga, cria uma conta pra falar sobre a doença celíaca, só que eu ainda não tinha descoberto. Eu descobri em 2019. Em agosto. Em maio, desculpa. Aí ela foi e falou assim, amiga, eu vou criar e tal, só que a gente sempre botava pra depois, sabe? Eu falei, amiga, eu posso te ajudar na criação de posts, mas eu vou ficar mais na parte de trás, sabe? Você aparece porque você é quem tem a doença celíaca e eu só te ajudo na criação de conteúdo. Aí foi ficando assim, sabe? A gente foi vivendo a vida. E aí, quando eu descobri em agosto de 2020, aí a gente pensou, pronto, não, a gente é perfeita. A gente... Falei, Bia, agora que você também já que você estava empolgada com a página, você pode fazer comigo. Acho que eu tava com um pouco de vergonha, meio receosa de começar sozinha. Então, começar com alguém vai ser muito melhor. Aí a gente falou, não, sério, acho que é um propósito de Deus, porque a gente é melhor amiga desde pequena. E agora a gente tem uma doença que não é tão comum
Então, vamos usar a nossa vontade de ajudar os outros, vamos botar isso aí no Instagram. Qual é a chance das 2 melhores amigas serem celíacas? Fazerem parte desse 1% da população mundial. A gente falou, não, pronto, vamos criar. Só que no início era muito com o intuito de postar mais receitinhas, sem glúten, porque a gente, como a gente era amiga há muito tempo, toda vez que a gente se encontrava, a gente cozinhava. Ficava horrível. Nossos pais comiam só pra agradar. Mas a gente sempre inventava uma coisa na cozinha. A gente, não, agora a gente tá maior, a gente já melhorou as nossas habilidades culinárias, então vamos postar. Daí a gente foi postando uma receitinha. Era mais pra receita mesmo no início, sabe? E aí o negócio começou, a gente começou a perceber que as pessoas realmente estavam gostando. Daí a gente, vamos postar mais. A gente começou a postar coisas mais informativas também, mais sobre a doença. Sim, sobre o nosso dia a dia. O pessoal gosta muito de ver como que é a nossa rotina sendo celíaca, o que a gente come. Então a gente viu que tinha uma demanda, sabe? Pra querer saber mais sobre como é a nossa vida, o que a gente come, não só a receita. Então a gente começou a ampliar o que a gente faz no Instagram. E baseado também nas perguntas que as pessoas faziam pra gente. Como essa doença ela não é tão debatida, muitas vezes ela não tem muita informação. E são poucos médicos, a gente tem dificuldade de encontrar médicos que entendem bem sobre a doença celíaca. E aí a gente começou a fazer conteúdo relacionado a isso, as maiores dúvidas do pessoal sobre a contaminação cruzada. Sobre os sintomas. Sobre como receber um celíaco na sua casa. E também sobre diabetes tipo 1, porque além de ser celíaca, eu descobri diabetes tipo 1 ano passado, depois da doença celíaca. Então foi outra doença que veio na minha vida, assim, e que também muita gente tem vergonha, às vezes, de aplicar insulina em público, ou tem vergonha de dizer que tem diabetes. Ou tem muito tabu também nessa doença. As pessoas acham que se você tem diabetes tipo 1 é porque você comeu muito doce ou você não fazia exercício físico e você desenvolve isso, sabe? Então, sendo que é algo genético. Então a gente tenta passar essa informação para as pessoas, sabe? A Lari falar sobre a diabetes, sobre a doença celíaca também, eu também falar sobre a doença celíaca. Então o que a gente tenta é mostrar um pouquinho da nossa vida, da nossa rotina. E de forma leve, porque às vezes a gente pesquisa essas doenças e aí, sei lá, vamos pesquisar sobre doença celíaca. Aí já aparece lá, doença celíaca e infertilidade. Doença celíaca e tal coisa. Daqui a pouco você dá uma tristeza. Tipo assim, a única cura para a doença celíaca é não comer glúten pelo resto da vida. Você uma sentença. Aí você olha, nossa, tudo tem glúten, ou seja, minha vida acabou. Mas a gente fala, não, gente, dá pra fazer um bolinho sem glúten, é muito gostoso. Então a gente tenta passar isso pras pessoas, sabe? Eu acho que esse negócio da receita, que vocês começaram falando muito sobre isso, ainda tem, mas não... vocês colocaram foram adicionando outros conteúdos, mas ainda é algo fundamental, porque se não dá para comer tanto fora de casa, né? Vocês aí já se caracterizaram, já se chamam das marmiteiras, porque realmente tem que levar a comida. Viver de coisa comprada financeiramente é super complexo, porque as coisas sem glúten são uma fortuna. Então, a receita é fundamental para quem é celíaco, né? Esse negócio que vocês não cozinhavam nada e tiveram que aprender, ainda bem que aprenderam, porque senão a situação estava feia, né? Celíaco tem que saber cozinhar, não tem outra coisa. Se você não sabe cozinhar, você vai ter dificuldade. É porque o que a gente faz, na verdade, é pegar receitas que você iria num restaurante comer e a gente tenta fazer sem glúten, sabe? E não fica caro, faz com os ingredientes normais e aí super de boa, super adapta, super substitui. Então a gente tenta mostrar que dá pra substituir. Principalmente a farinha de trigo, assim, porque o pessoal acha que, vai fazer um bolo sem glúten, você já imagina que o bolo vai ficar seco, que vai ficar ruim, mas é toda uma química para você tentar imitar ali a farinha de trigo. Então a gente mistura farinha de arroz com amido de milho, com polvilho doce, que vai ajudar a dar aquela liga. Então tem todas as medidas para chegar ao equilíbrio da farinha de trigo, porque a farinha de trigo ela te dá tudo. Ela te dá leveza, a elasticidade. Então, para fazer uma coisa sem glúten, sem a farinha de trigo, você tem que realmente fazer um conjunto de farinhas, uma mistura perfeita. Um mix de farinhas. Então, é isso que a gente tenta mostrar, sabe? Que adaptando dá para fazer sim.
E vocês viraram especialistas em bolo sem glúten, né? O pessoal já reconhece vocês como os especialistas em bolo sem glúten. Sim. Sim, a gente faz tudo sem glúten. Principalmente aqui em casa. Aqui em casa, nossa, toda hora meus irmãos já estão, Lari, quando é que você vai fazer aquele bolo? Quando é que você vai fazer aquela torta? Porque fica gostoso e dá pra fazer muita coisa boa. Tem muita gente que tem preconceito, que acha que as coisas sem glúten são ruins. Aí, às vezes, eu falo, olha, fiz um bolo de cenoura sem glúten, a pessoa já vai... já vai com aquele preconceito. Teve uma amiga minha, eu dei pra ela provar, ela falou, nossa, é melhor do que eu com glúten. Eu falei, viu, eu te falei que era bom, você tem que acreditar, comida sem glúten, ó, maravilhosa. É meu hobby agora, dar comida para as pessoas experimentarem sem glúten e ver elas falando, nossa, isso é muito bom. Quebra o preconceito já, né? Isso. Sim. Inclusive, vocês têm uma frase que é assim, ó, ser diferente não é o mesmo que ser menos saudável, né? O que essa situação toda ensinou para vocês? Essa frase eu sempre falo que você, tipo assim, a ausência de doença não é ter saúde. E presença de doença também não quer dizer que você não é saudável. Isso a minha médica me falou e foi essencial para eu conseguir seguir a minha vida, porque eu me culpava muito de ter 4 doenças autoimunes e ficar, nossa, o que eu fiz? Tipo, eu sou culpada por isso, sabe? E ela falou, não, você não é culpada por isso. Agora você tem essas doenças, mas às vezes você pode até se tornar mais saudável do que as outras pessoas, porque você pensa no que você vai comer, você, de certa forma, cozinha mais em casa e isso é mais saudável. Você procura fazer mais exercício físico também por conta dessa condição. Então, às vezes, você pode viver até muito mais do que outras pessoas. E tipo, antes de eu descobrir a doença celíaca, eu ia no mercado e eu comprava, assim, o que parecia bonito aos meus olhos. Agora, eu toda vez leio todos os rótulos, eu tento comprar o que tem menos ingredientes, o que é menos industrializado possível. Então, eu vejo que eu ter uma doença me fez ser mais saudável, entendeu? Então, foi melhor pra minha saúde, que agora eu me cuido muito mais do que antes de eu ter a doença celíaca. Então, a gente tenta levar isso como não se fosse, eu sou cheio de doença, eu tenho um monte de problema. Não, mas, tipo, isso faz eu me cuidar mais, isso faz eu tentar ser mais saudável cada vez mais. Sou diferente? Sou. Mas isso não me faz alguém pior. Com certeza. E olha, é legal porque, inclusive, tudo isso que vocês estavam fazendo no Instagram, vocês estão levando esse conteúdo agora também para um podcast, né? E poderem ter essa informação com acesso mais fácil para as pessoas também acompanharem ali numa outra plataforma, né? Sim. Porque no Insta a gente faz muito post, assim, coisas que você dá para ler, os stories, a gente tenta mostrar a nossa vida. Mas o podcast, a gente queria trazer uma conversa mesmo, sabe? Como se a gente estivesse conversando com cada celíaco, cada diabético, cada pessoa que assiste a gente, para entender mais como que a gente leva, como que a gente lida e trazer um pouquinho, mas a gente chegar um pouquinho mais perto dos nossos seguidores. Então, acho que foi esse o intuito de criar o podcast, sabe? Trazer essa conversa, esse assunto mais perto dos seguidores e tentar trazer um conforto, sabe, maior, que é isso que a gente vem recebendo muito. E tentar falar também o que a gente gostaria de ter ouvido, assim, no início do diagnóstico, principalmente eu, que quando descobri, eu não sabia de nada, eu não conhecia ninguém, eu me senti completamente sozinha. Assim. E uma coisa que fez muita gente criar também foi ver a diferença dos diagnósticos. O da Larissa, ela nem sabia o que era doença celíaca, e o diagnóstico foi horrível para ela. E eu, pelo fato de eu ter ela, de eu conhecer a rotina dela, de eu saber como é que é, foi muito mais leve. Eu não sofri tanto, pra ser bem sincera. Então, assim, a gente viu a diferença que o apoio, que uma rede de apoio traz. Então, a gente quer ser esse apoio que eu tenho, a Larissa, a gente quer ser para as pessoas que estão descobrindo a doença celíaca ou que tem que lidar com ela diariamente. Bom, aí o Instagram a gente acha lá, Belas Celíacas, né, no Instagram, @belascelíacas. E o podcast, onde é que dá para ouvir? Já tem no Google, no Apple Music e no Spotify. É só procurar Belas Celíacas Podcast, que aí você vai encontrar a gente. Legal. Meninas, parabéns pelo trabalho incrível que vocês têm feito, ajudarem as pessoas que são portadoras dessa doença, mas podem ser saudáveis. Já aprendi aqui com vocês, ó. Muito obrigado, então, e que Deus continue abençoando o trabalho que vocês desenvolvem. Amém. Obrigada.
Obrigado. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. A gente se encontra amanhã, às 11h30 da noite, com mais um Identidade. Até lá. Tchau, tchau.